falar da importância, por que é tão difícil, Alexandre, mudar essa cultura de que beber e dirigir é uma combinação que não dá certo. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Essa construção e reconstrução de uma cultura, ela é a mesma que a gente viu para o uso do cinto de segurança. Então não era comum o uso do cinto, foi feita toda uma cultura, educação de trânsito, incentivos, muitas propagandas mostrando a importância do cinto de segurança, demonstrando para o outro que aquilo ali vai contribuir para a sua própria saúde e vida. Então, às vezes, é até engraçado, até paradoxal, a gente ter que dizer para o outro o que é importante para ele no sentido de o que vai preservar a sua vida. Então, tem todo um conhecimento sobre esse assunto e esse conhecimento é levado para o condutor. Então, o que a gente vê é que, muitas vezes, essa dificuldade de associar, né, não dirigir e não beber, ou ao contrário, né, beber e não dirigir, né, fazer o uso, consumo da bebida, é algo que nós vemos que muitas vezes as pessoas têm a mentalidade da seguinte forma, Roberta, pensando nas consequências. Exemplo, então eu sei que não está tendo uma blitz ou algo assim, então eu bebo. Não é por causa de um princípio, porque eu não devo beber mesmo que ninguém me descubra, mas é sempre pensando nas consequências ruins que eu posso ter. Então, isso faz com que essa cultura não seja uma cultura fácil de se implementar por isso. Ou seja, as pessoas sempre pensam nas consequências de beber ou não, no sentido de ser descoberta ou não. Então ela não bebe por causa dela mesma. Ela não bebe porque pode dar, e ainda assim alguns bebem, né? Como ele trouxe, né? Bruno trouxe. No sentido de eu não vou beber porque pode ter ali um problema de eu ser fiscalizado, eu ter que pagar multa. Essa é a mentalidade, é uma mentalidade ruim. A mentalidade correta seria, não vou beber porque eu não devo. Tendo ou não fiscalização, porque isso pode me prejudicar, pode prejudicar o outro, pode prejudicar inclusive a minha família que está aqui no carro comigo. E diferente do cinto de segurança, embora a gente está falando do processo da mudança desse hábito, o cinto, caso desse alguma coisa errada, a gente está ali prejudicando a nossa própria vida, né? E hoje vale lembrar que essa questão da bebida e da direção, a gente ainda, como que a gente pode estar em constante evolução, porque às vezes a gente vai conversar principalmente com pessoas de outra geração que são acostumadas a sempre agir da mesma forma e não querer mudar aquele hábito, não, porque eu sempre fiz isso, sempre deu certo, nunca deu errado e não vai ser agora. Né? Existe muito essa cultura de outras gerações, mas a gente vê que às vezes são os nossos filhos, a nova geração que está fazendo mudar a mentalidade dos pais, Alexandre. É muito certo isso que a gente está vendo, né? E às vezes a gente até subestima a capacidade das crianças de entender as coisas, compreender e ter a inteligência, né, de muitas vezes saber o que é o certo e errado. E aí inverte, né? Quantas famílias a gente não atende, não acompanha, em que muitas vezes você vê que o adulto é a criança. E aí, os adultos que deveriam ter esse papel de educação, porque educação não é só por meio de conselhos, por meio de dicas, por meio de palavras, mas por meio de gestos também. E aí você vê a criança, muitas vezes, tendo que tomar conta de um caos que é o mundo adulto. E nem sempre sabe lidar com os seus vícios, com as suas vontades, não sabe se privar, se colocar certos limites, né? E quando isso acontece, Roberto, é interessante que às vezes as crianças começam a pedir limites. Elas imploram muitas vezes e elas também colocam esses limites nelas mesmas e pedem para os pais. Então, eles até pedem em nome deles que os pais mudem alguma coisa, né? E eles começam a falar, percebem as coisas, ainda mais hoje que a informação está tão disseminada na internet, TV, redes sociais, que as crianças aprendem de um modo educativo muitas coisas também. Nem só coisas ruins são oferecidas para as crianças, então elas aprendem e tentam levar isso para os pais. E é interessante quando as crianças fiscalizam os pais, eles ficam meio que sem saída, né, Roberta? A responsabilidade é ainda maior. É ainda maior porque você coloca não só você em risco, como você coloca outras pessoas em risco, porque quando você bebe, cai, querendo ou não, mesmo você dizendo que bebe e ainda fica bem, tem gente que acredita nisso, mas não fica. Um copo já altera os seus reflexos. Então, por exemplo, para pilotar um helicóptero, por exemplo, você não pode ter nem sinal de sono, ter dormido 1 hora menos do que você dormiria normalmente. Um exemplo
bem radical. Agora, então, você, quando bebe, você necessariamente diminui seus reflexos, você diminui seu juízo, você não consegue responder às coisas da mesma forma que antes. E nisso, você pode também ter sono, entrar em coma, seja o que for, dependendo da quantidade, e sim, causar um acidente. E não só colocar em risco você, como pessoas que podem estar nas calçadas, nas ruas, em outros carros, em moto. E então isso envolve uma questão ética, Roberta, muito maior, porque não é só a minha vida mais que está em risco, mas é de outras pessoas também. Alexandre, a gente sabe que o fato de, por mais que a gente tenha motorista hoje por aplicativo, né, os veículos, tenha táxi, tem às vezes o motorista amigo da rodada, mas quando mexe na comodidade da pessoa, isso é mais difícil de mudar essa cultura. Como que os pais podem, de uma forma assertiva, conversar com os filhos? Primeiro, dando exemplo. Antes de você conversar, você tem que realmente não fazer isso que você está querendo conversar. Ou, se você não faz tão bem, pedir para fazer junto com ele. O que você acha de nós dois juntos, os pais e os filhos, mudarmos essa cultura, né? E outra forma é de você realmente demonstrar, assim, as consequências que isso pode acarretar. Se mostrar disponível também, olha, se precisar você me liga. Tem muitos pais que se colocam até à disposição para ir buscar ou encontrar alguém da família que possa, né, dar esse suporte, fazer esse transporte, esse deslocamento, né? E falar mesmo sobre a importância de você também ter princípios. A educação não é só pela consequência. Como eu falei antes, o comportamento é moldado de duas formas. Ou pela consequência, eu não vou fazer isso por medo, ou porque vai ter fiscalização, ou porque posso, né, machucar alguém ou me machucar, ou por princípio. O princípio ele não envolve mais medo, porque independente das circunstâncias, eu não vou fazer. Então, quando a gente age por princípios, isso fere meus princípios, meus valores. Então, é importante que a família transmita esses valores. Porque o valor, ele independe das condições, de como as coisas estão naquele momento. Os valores não mudam dessa forma. Então, não é eu ficar como o Bruno trouxe, vendo o aplicativo, você vai ter uma blitz, você vai ter, né, ou isso, uma fiscalização ou não, mas eu, independente das circunstâncias. Então, tentar fazer um trabalho de conscientização nesse sentido, se mostrando disponível, dando exemplo e fazendo uma conversa que não se esgota.